Imagine uma guerra onde nenhum tiro é disparado, nenhum soldado cruza fronteiras, nenhum tanque entra em combate, nenhuma bomba cai. E mesmo assim, trilhões de dólares estão em jogo. Empregos de alta tecnologia e o sustento de milhões de trabalhadores estão em jogo agora, em escala global. A ordem econômica global está em jogo. O resultado dessa disputa vai decidir qual país controlará o século XXI. A maioria das pessoas nem percebe que essa guerra existe, mas ela já está acontecendo. E a China pode estar vencendo. Em 2022, os Estados Unidos tomaram uma decisão sem precedentes. Eles baniram a exportação de chips avançados para a China. Não apenas os chips em si, qualquer equipamento, qualquer software, qualquer técnico americano envolvido na produção desses chips. Foi a maior restrição tecnológica imposta por um país a outro desde a Guerra Fria, porque isso é tratado como segurança nacional. A pergunta que pouquíssimas pessoas estão fazendo é a mais importante. Por que uma disputa tecnológica está sendo tratada como questão de segurança nacional? E se essa disputa nunca tiver sido sobre tecnologia? Para entender a guerra que está acontecendo agora, é preciso entender o que estava em jogo antes dela. Durante as últimas 5 décadas, os Estados Unidos construíram o sistema nervoso do mundo moderno. Em 1969, a ARPANET, o embrião da internet, foi criada. Em 1971, a Intel lançou o primeiro microprocessador comercial. A era dos chips começou nos Estados Unidos. Em 1994, a internet se tornou pública. O Silicon Valley passou a definir o futuro digital do planeta. Google, Apple, Amazon e Microsoft passaram a dominar bilhões de usuários. O domínio americano não era apenas econômico, era arquitetural. Os EUA construíram as regras e os padrões. O dólar era a moeda, e o código americano era o idioma. Durante décadas ninguém conseguiu desafiar essa liderança, até que um país decidiu parar de participar do sistema e começar a construir o seu próprio. Em 2015, o governo chinês publicou o plano Made in China 2025. O objetivo era dominar 10 setores tecnológicos estratégicos, de inteligência artificial a semicondutores. E diferente do que muitos pensavam, a China não estava apenas copiando. Estava construindo capacidade própria com financiamento estatal massivo. Ela quer criar um sistema alternativo, onde ela define as regras. A BYD ultrapassou a Tesla em 2023. O DeepSeek lançou uma IA que competiu com o GPT-4 a uma fração do custo. Os EUA perceberam que não lidavam com um competidor, mas com um substituto. Existe um objeto que cabe na palma da sua mão e que pode ser mais estratégico do que um porta-aviões. Um semicondutor avançado, menor que uma unha, composto por transistores tão pequenos que a luz visível não consegue nem tocá-los. E é nele que o século XXI está sendo decidido. Sem chips avançados não existe inteligência artificial. Não existe computação de alto desempenho. Não existe míssil guiado de precisão. Nem sistema financeiro moderno. Agora o problema da China. Ela ainda não fabrica os chips mais avançados. Eles são produzidos principalmente pela TSMC, em Taiwan, com máquinas da ASML holandesa. Ao bloquear o acesso da China, os EUA tentam congelar o avanço tecnológico chinês, e a China está gastando centenas de bilhões para quebrar essa dependência. Existe um axioma redefinindo a geopolítica. O recurso mais importante do século XXI não é petróleo. É poder computacional, dados, infraestrutura digital. No século XX, quem controlava o petróleo controlava a economia global. No século XXI, o petróleo tem um substituto: capacidade de processamento e inteligência artificial. A China tem mais câmeras que o resto do mundo. Isso é um volume absurdo de dados para treinar sistemas de IA. Cada transação no WeChat é informação estruturada. Enquanto o Ocidente debate limites éticos, a China usa esses dados para construir os sistemas de IA aplicada mais avançados do mundo. 1,4 bilhão de usuários gerando dados. Mas aqui existe um detalhe que muda tudo. A guerra tecnológica entre China e Estados Unidos não é sobre tecnologia. A tecnologia é apenas a ferramenta. O verdadeiro prêmio é a arquitetura do mundo que vem depois. Quem controla os chips, controla a IA. Quem controla a infraestrutura, controla a economia global. Os EUA tentam manter o direito de definir as regras do sistema global, como fazem desde 1945. A China tenta vencer uma disputa de hegemonia. O poder não mudou, o campo de batalha sim. As próximas batalhas já estão definidas. A geral, computação quântica, robótica e controle da órbita baixa com satélites.
vantagem produtiva permanente está em jogo. A pergunta não é se essas tecnologias vão mudar o mundo, mas quem vai controlá-las e, portanto, quem vai controlar o próximo ciclo econômico da humanidade. Quando uma pessoa comum vê um smartphone, vê um produto. Quando uma empresa vê um canal de coleta de dados. Quando governos veem infraestrutura e influência. Quando superpotências veem um chip, elas veem poder. A maior guerra do século não é travada em campos de batalha, mas em laboratórios e fábricas de semicondutores.